Agora eu convido para que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, obrigado por Tua palavra. Quero rogar para que Teu Santo Espírito continue a nos conduzir em louvor e adoração ao Senhor, e agora dando-nos compreensão a respeito da Tua palavra. Pai, ajuda-nos a guardar o nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a não estarmos firmados simplesmente em religiosidade, mas sermos firmados na Tua palavra, numa convivência clara, firmada no Senhor, próxima a Ti. Pai, livra-nos de todo o mal que procede do nosso coração. E obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado porque o Teu Santo Espírito que habita em nós tem nos cercado contra todo esse mal. Nós oramos, ó Deus, para que nos dê entendimento agora da Tua palavra. E em nome de Jesus que nós oramos assim. Amém. Ontem à noite quebrou uma porta de vidro lá em casa, ela estilhaçou. E graças a Deus ninguém se feriu, tá tudo ok, mas nós fomos limpar. E era uma porta grande e aquilo levou um tempo, até ir catando os cacos ali, varrendo aquilo, jogando dentro de uma caixa, separando aqui, foi tomando tempo. E claro que esse texto em mente aqui, eu fui pensando exatamente é isso que Deus faz conosco, um coração despedaçado, cheio de pedaços, cheio de pecados, mas quando Ele habita em nós e nós tornamos a habitação do Santo Espírito de Deus, Ele vai limpando aquilo com paciência, com zelo, com cautela, com muito amor, até nós sermos transformados segundo a imagem e o coração dEle, restaurados para a honra e glória do Senhor. E diante de tantos males, tantos atos difíceis da gente ter que conviver, ter que engolir, por exemplo, corrupção diante de um problema de saúde que o nosso país enfrenta, ou talvez o que a gente tem acompanhado muito, a questão do racismo, e fico pensando, será que é possível haver uma limpeza completa? Será que é possível tirar isso do meio da nossa sociedade? Será que é possível nós como igreja agirmos para que essas coisas sejam banidas do nosso meio? E eu creio que o texto aqui nos ensina muito a respeito dessas coisas, da limpeza que realmente é necessária no nosso meio, no meio da nossa sociedade, no meio do
povo. E eu não estou falando simplesmente do povo de Deus, mas eu estou falando da nossa sociedade de uma maneira geral. A limpeza que realmente é necessária. E para nós entendermos um pouquinho melhor a respeito desse encontro que Jesus teve aqui com escribas e fariseus, perceba que o texto começa dizendo que eles vieram de Jerusalém para indagar, para falar algumas coisas com Jesus e provavelmente para acusá-lo. E essa história aqui, ela começa alguns capítulos anteriores, principalmente ali no capítulo 12. A gente percebe que esse intuito dos fariseus e escribas quererem pegar Jesus em alguma coisa, em algum vacile, em algum deslize para poder acusá-lo, isso vem antes. Lá no capítulo 12 a gente começa algumas histórias em que eles começam a acusar Jesus e os seus discípulos. E a primeira história dessa é quando eles estão num campo, pegando algumas espigas, provavelmente espiga de milho, e comendo. E ali aqueles homens veem, isso é num sábado, e aqueles homens veem e falam: mas seus discípulos não estão guardando sábado, que história é essa? Eu fico imaginando aqui eles pegando uma espiga de milho, já pensou? Debulhando ali, comendo. Eles, porque não conheciam a pamonha goiana, não é? Porque senão eles teriam se reunido numa casa, feito uma festa, né? Falaram: mas vocês estão fazendo pamonha aqui num sábado? Mas a história é que eles pegaram o milho e estavam debulhando isso dentro de um campo. Ele falou: mas... E claro, por causa da lei que eles tinham, a gente vai para Deuteronômio, Êxodo, a gente vê a respeito do sábado, e eles muito apegados a essa lei, não só cerimonial, mas civil, que o próprio Deus havia dado. E aí Jesus diz: olha, nós não estamos fazendo nada de errado, porque eu sou o Senhor do sábado. Passa mais um pouco, provavelmente naquele mesmo dia, ainda no capítulo 12, é o episódio a seguir desse fato. Nós vemos Jesus entrando numa sinagoga e lá tinha um homem da mão ressequida. E aí eles perguntam: Jesus, será que é lícito curar alguém num sábado? Eu falo: vocês estão falando com o Senhor do sábado. E ele vai e cura a mão daquele homem. E então, a partir daquele momento, os fariseus e escribas, eles planejam como não só acusar, mas como tirar a vida de Jesus. E claro, Jesus, como conhecedor do coração e da mente humanos, do que se passava com aquelas pessoas, ele não para por aí. Vem um próximo episódio, em que ele, na sequência aqui também do capítulo 12, em que Jesus expulsa um demônio, e aqueles homens vendo, falam: ele está fazendo isso pelo poder de Belzebu, é pelo poder do próprio demônio que ele está fazendo isso. Aí agora Jesus fala: olha, que história é essa? Eu, se fosse poder de demônio, expulsando demônio, o reino estaria quebrado. Vocês não estão entendendo nada. Todos os pecados serão perdoados, mas esse de blasfemar contra o Espírito jamais será perdoado. Então eu fico imaginando a ira, talvez o ódio que aquelas pessoas alimentaram contra Jesus. E agora eles vêm de Jerusalém. Esse episódio do capítulo 15 fala para nós um pouquinho antes aqui, que eles estavam em Genezaré, ou no Mar da Galileia, o Lago da Galileia. E aqueles homens vieram de Jerusalém para o encontro de Jesus. E ali, vendo que eles estavam comendo, e esse é todo o contexto, comendo sem lavar as mãos, dentro de um ritual e uma tradição que eles tinham, eles acusam, falam: por que os seus discípulos, você sendo um mestre, será que não ensinou os seus discípulos a respeito da tradição dos anciãos? E aí então a gente vê todo o desenrolar dessa história aqui. Jesus passa a ensinar algumas lições preciosas, que servem para nós também a respeito da limpeza profunda e a solução para os males do mundo. E em primeiro lugar, nós vemos aqui que para essa limpeza, religiosidade não é suficiente. Viver de tradição não é suficiente. Aqui, Jesus muda completamente o foco da conversa deles. Eles estão querendo acusar Jesus, Jesus muda e passa a acusá-los, diante de tudo que estava acontecendo. A gente vê que a tradição por si só não é uma coisa ruim. Ela é realmente útil para as pessoas de qualquer cultura específica para conseguir manter as histórias memoráveis firmes. Mas essas tradições, elas podem se tornar pecaminosas, especialmente quando elas nos deixam de lado os mandamentos claros da palavra de Deus e se tornam substituto para entrar em um verdadeiro relacionamento com Deus através da fé. Historicamente, a gente até entende o valor dessas tradições que esses homens seguiam aqui, porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, Esdras, Neemias, o povo estava saindo do cativeiro babilônico. Então a gente vê que ali os judeus, eles formavam talvez
um muro, uma parede ali com essas tradições, para que eles jamais abandonassem o Senhor novamente, porque eles foram levados para o cativeiro justamente por terem se esquecido das leis ou a lei do Senhor, em desobediência à lei do Senhor, aos mandamentos do Senhor. Então Deus permitiu que eles fossem levados para o cativeiro. Mas agora, voltando, a gente vê uma série de preceitos ali que os judeus formularam, talvez até para, como eu disse, uma parede para blindar, para cercar. Falou, opa, lembra o que aconteceu antes? Não vamos permitir que essas coisas aconteçam. Porém, o problema é que isso começou a tomar valor, o mesmo valor, ou até maior do que a própria Escritura. Eu peguei alguns escritos rabínicos antigos, e veja só alguns dizeres aqui, dentro desses preceitos e tradições, ao que se refere principalmente à questão da limpeza. E olha só o que algum deles diz: o zelo leva à limpeza, a limpeza à pureza ritual, e isso ao autocontrole, à santidade, à humildade, ao medo do pecado, o medo do pecado ao espírito. O que tudo começou, o que se leva ao espírito? A limpeza. Outro ainda diz, a limpeza física leva à pureza espiritual. E agora tem uns mais radicais a respeito disso, que eles dizem: quem come pão sem primeiro lavar as mãos é como se tivesse pecado com uma mulher adúltera. Quem quer que não leve a sério a lavagem das mãos será arrancado do mundo. Quem come pão sem esfregar as mãos é como se comesse pão imundo. E por fim, um outro aqui que diz: uma pessoa que despreza a lavagem das mãos antes de uma refeição deve ser excomungada. Isso para nós parece não fazer muito sentido, né? De nós que não somos dessa cultura judaica, de onde que veio isso, mas quando a gente olha para um texto paralelo de Marcos, capítulo 7, que conta a mesma história, ali Marcos ele faz um parênteses e explica isso daqui. Ele fala, está acontecendo tudo isso daqui, por que vocês transgridem? Aí tem uma parte que ele diz, é porque os judeus têm esse costume de lavar as mãos, mas não só as mãos, os utensílios e tudo mais, de lavarem-se. E se eles não fazem isso, eles são impuros. Olha só agora, Jesus e os discípulos sendo acusados por conta de uma tradição que tomou valor do próprio Senhor, da própria lei, da própria Escritura, por conta de uma lavagem de mãos ou lavagem do corpo. E aqui a questão não é simplesmente um zelo pela higiene, mas era algo de um ritual, era uma cerimônia, era algo que talvez se transformou ali como um culto que se fazia antes das refeições. Por isso ele tomou esse valor tão grande. Mas antes de nós falarmos isso aqui, é preciso a gente perceber que as Escrituras, elas dão valor à tradição, elas dão valor a tudo isso aqui. Quem nos ensina muito a respeito disso é o apóstolo Paulo, porque ele vai afirmar: eu era extremamente zeloso com as tradições. E só para a gente entender melhor aqui, que eu não havia explicado antes, essas tradições ou tradição que o texto traz para nós aqui, versículo 2, a palavra aqui é algo que é passado de geração em geração. Não está se falando a respeito da tradição dos apóstolos, não está falando simplesmente da palavra de Deus ou que Cristo ensinou, mas está falando aquilo que foi passado de geração em geração, como alguns preceitos além das Escrituras. Eles interpretavam, esse era o papel dos escribas, interpretar toda a lei e dar uma didática para aquelas pessoas, ensinar como que eles deveriam fazer no dia a dia. Mas eles começavam a bolar uma série de preceitos ali, de procedimentos, para cercar aquilo que era a palavra de Deus. É esse tipo de tradição que eles estão falando que vocês não seguem, que eles foram acusados, vocês não seguem a tradição dos anciãos. Não é simplesmente a tradição de Cristo, da palavra e da lei. Eram coisas que provavelmente foram inventadas por eles, interpretando a lei, e que agora tomaram a importância da própria Escritura. Mas dizendo isso aqui, voltando, Paulo fala muito a respeito dessa tradição, que ela era importante. Coisas que nós fazemos hoje em dia, por exemplo, elas são importantes. Nós não podemos menosprezar, nós não podemos simplesmente excluir isso. Vou tentar pegar alguma coisa aqui para os nossos dias. Pastor pregar de terno, certo? Isso aqui não é simplesmente escriturístico, mas é uma tradição que nós temos. Mas ela jamais pode alcançar o mesmo valor que a Bíblia.
Isso não tem a ver com simplesmente os preceitos que Deus ensinou. E era exatamente isso aqui que aqueles escribas e fariseus estavam fazendo. E Paulo vai exortar muitas vezes, ele que era judeu, que zelava por essa tradição. E perceba-se, quando a gente lê Colossenses, Tessalonicenses, o próprio Efésios, ele vai dizer que ele não menosprezava, ele não tirava isso, ele não excluía essas coisas. Ele sabia da importância disso para dentro de uma cultura. Mas agora a ideia de que isso jamais tem o mesmo peso, a mesma força, o mesmo valor que as Sagradas Escrituras. E então, a partir do versículo 3, ele vai mostrar para nós quando que essas tradições se tornam pecado. E ele fala aí, versículo 3. Ele, porém, lhe respondeu, Jesus, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, isso está lá em Êxodo capítulo 20, depois ele diz, quem maldisser a seu pai ou sua mãe será punido de morte, Êxodo capítulo 21, mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor, e quando a gente vai para Marcos capítulo 7, é uma palavra lá que é corbã, é exatamente isso aqui, aquilo que é oferecido ao Senhor, é oferta ao Senhor. É oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará pai e mãe. Assim, validar-se a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O que Jesus está dizendo aqui? Para a gente entender um pouquinho melhor a respeito dessas coisas. Aquilo que era destinado, existia uma lei rabínica, aquilo que era destinado ao Senhor como oferta, corbã, aquilo jamais poderia ser destinado a qualquer outra coisa. Então, se ele ganhasse um dinheiro, ou tivesse um dinheiro, ele falava, isso aqui é oferta ao Senhor, eu vou usar aqui para as minhas necessidades, mas vou sustentar o templo e toda aquela história. E aí, por que Jesus coloca isso aqui de honrar pai e mãe? Porque se um pai ou uma mãe ou qualquer outra pessoa chegasse passando necessidade para alguém que seguisse essa lei, ele dissesse, olha meu filho, eu estou passando muita necessidade, então ele diria, isso aqui é oferta ao Senhor, eu não posso te ajudar, infelizmente, sinto muito. E aí ele está dizendo, por causa da sua tradição, você está deixando de cumprir aqui o quinto mandamento, honra pai e mãe. E aí depois ele complementa, de Êxodo 21, quem maldisser a seu pai e a sua mãe será punido de morte. É por isso que ele está citando essa história aqui e o mandamento de honrar pai e mãe. Ele está falando por causa da sua tradição, isso que é destinado ao Senhor, e você não pode mexer nisso, você desonra. O que ele diz aqui, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Esse é o momento em que esses preceitos começam a tomar lugar da palavra de Deus. E é exatamente isso o que nós encontramos Jesus condenando. E aí, a partir do versículo 7, ele vai dizer para nós o perigo de descansar simplesmente na tradição. E calma que daqui a pouco eu vou fazer uma aplicação para nós, tentar trazer algumas aplicações reais, práticas e atuais para nós entendermos melhor o que Cristo está querendo dizer aqui. Versículo 7, ele fala hipócritas, a história daquele que usa máscara, está fingindo, é o teatro. Bem profetizou Isaías a vosso respeito dizendo, este povo, Isaías 29 aqui, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Perceba que a palavra ainda dele está sendo dirigida para os escribas e fariseus aqui, hipócritas. Muito bem já falava Isaías a respeito de vocês, de gente como vocês, que me honra com os lábios, mas o coração está longe. E olha que essa palavra em Isaías 29 diz respeito ao Senhor falando para o povo dele. Ele não estava falando para gente de fora, ele falava para o povo dele, gente que me honra com os lábios, mas o coração está completamente fora. Então, nós podemos perceber aqui que essa limpeza que é necessária, que nós tanto desejamos, ela não vem simplesmente de boca para fora, ela não vem dessa teatralidade, não vem simplesmente de atos, apesar de eles serem importantes. Porque Jesus está dizendo aqui, não adianta você criar uma sociedade que, por exemplo, abre a Bíblia e deixa aberta dentro de casa. Ou uma sociedade que talvez até tira foto com Bíblia. Ou às vezes até cita um versículo de boca para fora,
mas o coração está longe do Senhor. Esse é o grande ponto que ele está dizendo, Jesus dizendo, hipócritas. E vamos trazer isso para nós, porque o texto citado aqui não está falando de gente simplesmente lá de fora, mas está falando de gente de dentro do povo de Deus. E aí, então a gente começa a ver alguns textos, por exemplo, Mateus capítulo 7, um pouquinho antes, e é um texto muito pesado das Escrituras, porque o próprio Senhor vai dizer, alguém lá na porta do céu dizendo, Senhor, Senhor, eu operei milagres, eu fiz maravilhas no teu nome, e aí Jesus diz, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Essa palavra aqui é para todos nós que hoje estamos sentados aqui, estamos aqui ouvindo dessa palavra, gostamos de frequentar a igreja, até gostamos de uma escola dominical, nós gostamos de acompanhar as lives, isso tem sido bacana, mas é gente que sequer conhece a palavra de Deus de verdade, é gente que se declara como cristão, e como eu disse, está sentado aqui às vezes dominicalmente, mas isso já virou tradição. Isso não tem a ver mais com um louvor sincero que vem do coração, mas é de boca para fora. Nós cantamos hinos, louvores, cânticos, mas isso virou tradição, porque é bom eu estar aqui nesse meio, eu gosto desse ambiente, talvez eu venha aqui com o intuito de me purificar, ou buscar coisa boa para a semana. A boca até fala, mas o coração está longe. E é exatamente isso que Cristo vem repreendendo aqueles homens hipócritas. Não vivam de tradição. Vocês precisam aprender quem eu sou, o Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, o Senhor do sábado, que era o grande problema aqui que aqueles homens estavam enfrentando. Às vezes nós gostamos de falar, eu sou de tradição reformada, porque esse é o nome que a gente dá, tradição reformada. Mas às vezes tem gente que usa isso sem sequer conhecer o que é tradição reformada. O que aqueles homens lutaram e passaram para que as Escrituras estivessem aqui, às nossas mãos. Mas a gente sabe sequer ler essa palavra. Hipócritas. A boca até fala, mas o coração está longe. Não adianta a gente querer uma limpeza, não só na nossa vida, na nossa casa, nessa sociedade, se isso for só de aparência. Mas então, Jesus passa a ensinar qual que é o coração do problema. Em segundo lugar, aqui nós vemos qual é o coração do problema. E esse aqui foi um trocadilho mesmo, para nós entendermos, porque Jesus Cristo vai ensinar que o problema é o coração. Não tem a ver simplesmente com rituais, com aquilo que é exterior. Mas nós vimos aqui, só para deixar bem claro, que essas coisas não são completamente rejeitadas, tradição, eu já disse aqui para vocês. Isso aqui não basta. Agora o grande problema, sabe qual que é o coração do problema? Aí ele vem mostrar para nós, a respeito de uma conversa que ele tem, não só agora virado para aqueles homens, que ele diz aqui os fariseus e escribas, agora ele vira para as pessoas, versículo 10. E tendo convocado a multidão, disse, ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim, contamina o homem. Agora, muda o foco de novo da conversa, versículo 12. Então, aproximando-se deles, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Gente, olha a preocupação dos discípulos. Jesus está ensinando, olha, acabou de dar uma palavra dura para aqueles homens, para aqueles escribas. Aí os discípulos, fala para a multidão, ele está olhando para os escribas fariseus, ele chama a multidão e fala, aí os discípulos se aproximam. Fala, Senhor, o Senhor sabe que isso aí está escandalizando aqueles homens? E agora Jesus, dentro da resposta dele, ele não alivia aqui. A gente vê que não é porque Jesus era grosseiro, nem nada, porque a gente vai pegar em algumas outras passagens, por exemplo, quando alguns homens estão cobrando imposto,
E Jesus fala, olha, eles estão cobrando imposto. Quem cobra imposto? É os que são filhos ou os que são de fora? Ele fala, que são de fora. Ele falou, então por que eles estão cobrando dos filhos? Mas, aí Jesus complementa, mas para não causar escândalo, nós vamos pagar. Vai lá, pega um peixe lá, e aquela história toda. Para a gente ver que Jesus era muito ponderado, muito equilibrado. Mas nesse momento, ele não faz questão nenhuma, se desculpa, pessoal, desculpa, tá? eu não quero ser, desculpa a franqueza, né? Eu não quero ser inconveniente aqui, vocês me desculpem pela palavra. Deus não falou isso não. Olha só a palavra dele para os discípulos. Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. E aí, essa toda planta que nós vemos aqui, pode ter alguns significados, como os próprios mestres, essa planta pode estar se referindo aos mestres, pode se referir ao sistema de religião que eles viviam, às doutrinas, os ensinamentos, ou às próprias tradições. Não se sabe exatamente o que está dirigindo, mas o contexto aqui ele é amplo mesmo, para entender que Jesus foi bem claro aqui, falou que meu Pai não plantou, o que não pertence a Ele. Sabe aquela história da parábola do joio e do trigo? Sabe que eles queriam arrancar lá e não, vamos arrancar, teve alguém que lançou joio aqui no meio do trigo, falou, não, deixa crescer, porque vai chegar a hora em que esse feixe vai ser tirado, separado e vai ser lançado no fogo. E agora ele está dizendo aqui, toda planta que o meu Pai não plantou, será arrancada. E olha só o que ele continua dizendo para os discípulos, versículo 14, deixa-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Esse é o grande perigo aqui de seguir essas pessoas. Ele falando, são cegos. E Jesus já tinha falado a respeito disso. A gente vai para João capítulo 9, a gente vai encontrar uma referência a respeito disso aqui, desses cegos. Paulo vai se referir aos escribas e fariseus também como cegos, guias de cegos. A gente vai encontrar várias vezes essa linguagem aqui, cegos, não sabe para onde estão indo. E é interessante, deixe-me voltar aqui em João capítulo 9, porque é um episódio muito importante também que Jesus cura um cego. E aí aquele cego sabia que era Jesus, pediu a compaixão de Jesus, e Jesus o cura. E então aqueles escribas, mas como assim, está curando um cego? E aí Jesus aponta para ele e fala, vocês são cegos. Ele fala, como assim, a gente é cego? Falei, porque até eles que não veem, eu vim para trazer justiça para que eles vejam. Ou seja, aquele cego pôde ver que era Jesus, mas aqueles que viam com seus olhos, não conseguiam perceber quem estava à frente deles. Estou dizendo, são cegos, guias de cego. Deixa, porque eles têm um fim deles. Perceba aqui que Jesus não quis se desculpar, ele não fez o politicamente correto. Deixa esse povo. Eu imagino que Jesus aqui, diante de toda a situação que nós vimos aqui das perseguições, Jesus já estava ali, né, meio exaurido com esses homens, com essas pessoas que ficavam em cima dele. E aí, o que se esperava dos discípulos? Pedro chega perto de Jesus, versículo 15. Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda. A linguagem que nós temos aqui é enfático que vocês ainda não entendem. Não é que Jesus tivesse, porque a gente fica imaginando, né, Jesus, e claro que ele era manso, humilde de coração, ele falou assim, Pedro, você ainda não entende? A palavra aqui é muito enfática, porque ele já estava por aqui com esses escribas e fariseus, dizendo, deixa-os, eles são cegos, guia de cegos. E aí Pedro chega e diz, Senhor, explica essa parábola, só para a gente entender aqui, que Jesus vai explicar, é uma história real, ele não está explicando uma parábola nos versículos finais, porque uma parábola é uma história do cotidiano, que traz uma realidade espiritual. Jesus, ele traz algo que era o dia a dia das pessoas, para explicar algo que é espiritual. Jesus não tinha feito isso daqui. Perceba que Jesus vai explicar exatamente a questão do coração e da boca. E aí Jesus fala, olha, já cansado desses homens, Pedro chega e diz, Senhor, explica a parábola. Eu falo, vocês não entendem ainda? Mas eu não culpo esses discípulos não. Jesus muitas vezes vai questionar esses discípulos aqui, perguntando, gente, vocês não entendem? Quando a gente vê a primeira multiplicação de pães e peixes, segunda multiplicação dos pães e peixes, passa um tempo, eles vão para um deserto, Jesus está de novo pregando, e sem pão e sem peixe, e aí Jesus
também, mais um episódio lá com os fariseus e escribas, fala: olha, cuidado para vocês não se contaminarem com o fermento dos escribas e fariseus. E aí os discípulos ficam atordoados com aquilo. Jesus já tinha multiplicado pão e peixe 2 vezes, agora ele está com um confronto de novo com fariseus e escribas. Veja que isso aqui é muito constante no ministério de Jesus. E aí ele fala: cuidado para vocês não se misturarem, não se contaminarem com o fermento dos escribas e fariseus. Os discípulos se ajuntam e falam assim: Jesus está grilado, porque a gente não trouxe pão. Aí Jesus fala: vocês ainda não entenderam? E ele explica com toda a paciência, porque os fariseus, escribas, esse fermento que eu estou falando é deles, não tem a ver com pão. Será que vocês não perceberam? Quando faltou pão, eu providenciei, não só uma, mas 2 vezes. E aqui Jesus está na mesma situação, vocês ainda não entendem. Mas eu não culpo esses discípulos, porque muitas vezes nós agimos dessa forma. Perceba na sua história quão bondoso Deus tem sido. Ele tem cuidado da nossa história até hoje, mesmo diante de dificuldades, mesmo se você tem passado pelos maiores problemas, Deus está cuidando. Deus é bondoso, a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí surge um problema. E aqueles versículos que dizem, por exemplo, não andeis ansiosos por coisa nenhuma, e a gente fica ansioso. Eu fico imaginando Jesus dizendo: Gustavo, você ainda não entendeu, né? Ou ele vira para nós e diz: você ainda não entendeu quem eu sou, né? Por isso que eu não trago peso para esses discípulos, porque eles, acompanhando Jesus, se portavam assim. Nós também nos portamos muitas vezes assim. Parece que a gente não entende quem é o nosso Senhor. Mas ele agora vem explicar essa história aqui a respeito do coração. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Esse lugar escuso aqui, talvez nós diz, é como se fosse um esgoto, uma fossa. Mas o que sai da vossa boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios e tudo isso mais, toda essa lista que Jesus vem trazer aqui. Falou: portanto, perceba que o que contamina o homem é o que está lá dentro, não é assim um simples lavar de mãos. E é interessante, uma das coisas mais impressionantes que a gente vê no Evangelho, no ensinamento de Jesus, em toda a Bíblia, é a atenção que se dá ao coração humano. Quando a gente pega, por exemplo, Mateus capítulo 9, voltando um pouco, Jesus vai curar um paralítico, e aí, quando ele faz essa cura, mais uma vez, fariseus começam a questionar Jesus, e Jesus, conhecendo, ele fala, sem essas pessoas terem chegado a Jesus, ele fala: por que vocês estão maquinando o mal no coração de vocês? Perceba que Jesus conhece, ele é conhecedor do mais profundo do nosso coração. E a Bíblia fala do coração como fonte de emoções. Nosso pensamento vem do coração, a nossa vontade, os nossos planos, as nossas decisões. Ele é usado aqui como metáfora para o assento da nossa orientação mais básica, os nossos compromissos mais profundos, naquilo em que mais confiamos. O cristianismo, ele começa com a história de um novo coração. Ezequiel 36, dai-vos-ei coração novo e porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra e vos darei coração de carne. A primeira realidade espiritual da fé cristã começa com o coração. Para os gregos e romanos, a dificuldade que eles tinham era algo ligado aos pensamentos, à razão, e o coração às emoções. Para que você pudesse crescer, ter estabilidade, autocontrole, você tinha que dar mais atenção à razão, às emoções, do que o próprio coração, às suas emoções. E parece que hoje inverteu essa história. Você não pode dar muita vazão aos seus pensamentos, razão, mas segue o seu coração. Esse é o grande, a grande dica, né? A grande história que se fala hoje, o grande conselho: segue o seu coração. Mas quando a gente vai para o texto bíblico e começa a perceber o que é o nosso coração, a gente começa a tomar um pouco mais de cuidado com esse tipo de conselho. Segue seu coração. Jesus vai dizer aqui: tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso, no esgoto, numa fossa. Você acha isso nojento? Claro que é. Uma fossa é nojenta? É. Mas é porque talvez você ainda não tenha olhado para a corrupção
do seu coração como deve. E aí a gente pega alguns outros textos aqui, né, bíblicos, falando a respeito da corrupção do coração. No livro O Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer, ele estava falando sobre Gênesis capítulo 6, versículo 5, porque todo desígnio do homem é mau, do seu coração é mau. Todo homem como pecador é mau perante o Senhor. E aí um jovem duvidou dele, falou: olha, eu não concordo com essa história que todo mundo é mau. E aí então ele traz umas palavras que eu queria ler para vocês aqui. Paul Washer diz: se eu pudesse expor agora mesmo o seu coração e cada pensamento que você já teve, desde o primeiro levantar até o exato momento, não os seus feitos, mas somente os seus pensamentos, e pudesse colocá-los num vídeo e exibir aqui nesse auditório, você fugiria deste campus e nunca mais mostraria sua face aqui de novo, porque você tem pensado coisas tão doentias, tão pervertidas, que não poderia compartilhar sequer com seu amigo mais próximo. Na verdade, se o seu amigo mais próximo conhecesse algum dos seus pensamentos que você teve a respeito dele, ele não seria mais seu amigo. E o motivo pelo qual tenho certeza disso não é porque eu sou um profeta, mas porque isso é o que diz as Escrituras, e porque eu também sou um homem como você. Esse é o nosso coração. Esses somos nós, diante dessa realidade. A Deus é aquele que olha coração e não está simplesmente preocupado com aparências. A gente vê 1 Samuel, na escolha de Davi, Provérbios 4, 20 e 21, filho meu, atenta para as minhas palavras, os meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não deixe de apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. E aí o texto que nós lemos nas Escrituras, se tem algo que você precisa guardar, guarda o teu coração. Mas olha só o contraste, porque dele procedem fontes de vida. Agora Jesus dizendo aqui, sabe o que tem lá no seu coração? E aí é o direcionamento que nós damos. A luta não é simplesmente do nosso coração e alma, mas é o que está guiando simplesmente o nosso coração. A direção que nós estamos dando a isso, o que mais a gente ama. Porque dele pode proceder fonte de vida, mas nosso coração é completamente enganoso, muito corrupto. Jeremias 17, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Esse é o nosso coração, esse é o coração dessa sociedade que nós estamos envolvidos. E agora, diante disso, qual que é a solução? O que a gente pode pensar diante dessa história, desse coração aqui que ele fala, coração procede em maus desígnios? O que vai segurar isso? O que vai combater racismo? O que vai combater violência? O que é isso? A resposta é naquele que fala, está falando exatamente essa palavra. Nosso coração precisa desesperadamente de Jesus Cristo. É disso que nós precisamos. Daquele que tinha um coração puro e mãos limpas. Salmo 24, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem entrará no santuário? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Ele não está falando simplesmente de mim, que eu tenho que ter mãos limpas e puro de coração. Ele está falando a respeito de Jesus, que foi puro de coração e mãos limpas. Esse é o nosso Senhor. Esse é aquele que habita e deve habitar em nós, no qual nós nos relacionamos. Através dele, nós podemos nos relacionar com essa palavra, ter entendimento, conhecer o nosso Deus. É disso que nós precisamos. Porque se não fosse essa graça do Senhor, o melhor aluno de escola dominical que nós temos, poderia deixar, por exemplo, Hitler, como uma criancinha inocente, diante do que é capaz de fazer. Se não for Jesus Cristo regulando o nosso coração e o coração dessa sociedade, nós não temos nem ideia do que seria capaz de acontecer conosco. Esse mundo precisa de Jesus. Eu não estou dizendo aqui, e simplesmente tirando as questões de protestos, de você se manifestar, não é nada disso. Mas entenda
que a mudança realmente só acontece quando Jesus, quando Deus for o Senhor dessa nação. Caso contrário, não fique esperando, por exemplo, dos seus líderes, que eles não vão falar palavrão, que eles não vão fazer coisa errada. Porque quem governa o coração deles, talvez não seja o Senhor das Escrituras. Lembre-se que tradição não muda uma sociedade. O problema é mais profundo. Como eu disse aqui, o coração do problema está no coração. E qual é o nosso dever, então, diante disso? Quero trazer algumas aplicações aqui. Você só pode mudar de atitudes se Cristo reinar em seu coração. E a mesma coisa funciona para onde quer que a gente esteja. Nosso país e o mundo só será diferente se Cristo promover mudança verdadeira nos nossos corações. Nossa pátria só será diferente se a raiz do problema for atacada. É nisso que nós precisamos nos concentrar. É Cristo. Mas eu não quero olhar simplesmente para fora, eu quero trazer isso para nós. Como as pessoas têm visto Cristo na sua vida. Você é dessa turma aqui que tem vivido de religião, de tradição, ou seu relacionamento com Cristo é verdadeiro? Seu coração está perto dele, você conhece essa ação da palavra, você conhece porque você se relaciona com ele. Não é aquela história, antes eu conhecia de ouvir falar, ou você conhece porque você o vê. Se Cristo já mudou seu coração, mas talvez você está vivendo uma vida de hipocrisia, essa é a hora para você reassumir o seu compromisso com Cristo. Eu espero que nem eu nem você sejamos essas pessoas que talvez viveram de religiosidade a vida inteira e no final Cristo vai dizer: eu não te conheço. Renda-se ao Senhor por completo, obedeça-o, ore por nossa nação e faça a diferença. Porque você é cristão, porque você é cidadão, não goianiense, não do Brasil, mas porque você é cidadão do céu. Honre ao Senhor dentro da sua casa, porque você é filho de Deus. Isso começa nos relacionamentos na sua casa, na sua família. Me lembrando uma história aqui, né, do pastor que pregava lá e chegou em casa e a filha falou: mamãe, eu queria o meu papai, aquele pastor lá da igreja, não esse aqui que vive em casa. Aqui na igreja é bom a gente se relacionar, mas lá no seu trabalho, como é que é? Como é que Cristo tem sido refletido? Cuidado para não ser acusado, como Jesus diz, hipócrita. Se achegue a Deus, se renda a esse Senhor. Vamos orar.